Pronto. Então, eu vou pedir que vocês mantenham os microfones fechados, tá? Quando eu perguntar, daí vocês falam comigo, tá bom? Então, eu vou compartilhar novamente aqui a tela com vocês. É. Então, nós estávamos falando, né, na aula anterior, quem chegou agora, quem não estava na aula anterior, nós fizemos uma revisão, né, daqueles superpoderes que a gente vinha falando nas aulas, né, que são as competências socioemocionais que nós temos, né. Nós também falamos, né, que é, essas competências, né? Elas estão divididas em 5 grupos, 5 grandes grupos, que a gente chama de macrocompetências, tá? Onde elas estão relacionadas em comum para essas competências, tá? Então, quem tá aí, desliga o microfone, por favor, olha o nosso combinado, senão atrapalha, pessoal. Vamos cumprir as regrinhas também no virtual, por favor, tá? Agora é minha vez de falar. Então, enquanto eu estiver falando, não perguntar nada, vocês vão ficar com os microfones fechados, para não dar interferência, para que todo mundo entenda muito claramente o que a gente está falando, tá? Bom, e aí, então, nós falamos, né, que essas competências, elas estão relacionadas, né, com as nossas características, tá? Com aquilo que a gente desenvolve durante a nossa vida, né? Aprende, outras que a gente vai desenvolvendo com o tempo, outras, né, que nós aprendemos em casa, né, com a convivência com os nossos familiares, outras que nós aprendemos, né, com os nossos amigos, os nossos colegas, tá? Então, tudo isso a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, tá? Então, esses 5 grandes grupos, né, que nós falamos de macrocompetências, né, são abertura ao novo, amabilidade, autogestão, engajamento com os outros, e vamos ver o que significa cada um desses grupos, tá? O que cada um desses grupos representa e quais as competências socioemocionais que estão relacionadas nesses grupos, tá? Então, vamos começar pelo primeiro, abertura ao novo, tá? Então, olha o que diz, né, esse grande grupo. Diz respeito à capacidade de uma pessoa explorar o ambiente e novos aprendizados e experiências, ser flexível e apreciativa diante de situações incertas e complexas, relacionando-se diretamente com a disposição individual para vivenciar novas experiências estéticas, culturais e intelectuais. E as competências socioemocionais que estão relacionadas nesse grupo são a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Então, abertura ao novo, você se dar a oportunidade de vivenciar coisas novas, de experimentar coisas novas, né? Coisas que talvez você nunca tinha feito antes, ou não tinha se interessado antes por aquilo, e de repente passou a ser legal, né? Você desenvolveu uma vontade de fazer, por exemplo, né, curiosidade para aprender alguma coisa nova, algo que você não sabe, né, ou algo que desperta o seu interesse, por exemplo, tocar um instrumento, né, aprender uma música, tá? Imaginação criativa também, que pode ser para você desenvolver alguma coisa diferente, fazer alguma atividade diferente, alguma coisa nova, né? E pensar sobre aquilo, né? Ter criatividade para criar aquilo, tá? E também o interesse artístico, né? Muitos de nós sabemos que a gente acaba, né,
pendendo um pouco, às vezes, para o lado mais artístico. Uns têm mais facilidade para desenhar, outros têm mais facilidade para pintar, outros gostam, né, de copiar desenhos, às vezes olhando uma foto ou olhando uma imagem na internet, desenhar, né, só fazendo os traços, né, por conta própria. Outras pessoas, né, de repente se interessam mais para o lado de repente ser atriz, ser ator, né, trabalhar na TV, enfim, tudo isso está dentro, né, desse grande grupo, dessa macrocompetência que é abertura ao novo, tá? Então, você se dar a oportunidade de coisas novas, de experimentar alguma coisa diferente, algo que desperte o seu interesse, algo... E aí, o segundo grande grupo, né, a segunda grande macrocompetência é a da amabilidade. E o que é isso, então? Diz respeito ao emprego do afeto, a ser solidário, empático e respeitoso nas relações, e a acreditar que os outros podem ser dignos de confiança, ou seja, envolve ser capaz de compreender, de sentir e avaliar uma situação pela perspectiva e pelo repertório do outro, colocando-se no lugar dessa pessoa. Tá? O respeito e a confiança. Então, a amabilidade é quando você, né, você se coloca no lugar do outro, você imagina, né, você passando por aquela situação. Você se imagina como você reagiria se estivesse no lugar da outra pessoa, tá? Então, você tentar imaginar o que aquela pessoa pode estar sentindo, o que ela pode estar passando, né? Quais as dificuldades que ela está enfrentando. Você começar a olhar, focar no lugar dela, né? Então, tudo isso diz respeito à amabilidade, né? A gente ter um afeto, um carinho pelo próximo, a gente ser solidário, ou seja, se dispor a ajudar quando essa pessoa precisa, tá? Ter respeito, não é isso? Respeitar o espaço do outro, respeitar os gostos do outro, né? Respeitar o que cada um sente, o que cada um pensa, tá? E também estabelecer uma relação de ela que ela pode sim ser digna de confiança, que você pode sim, né, confiar naquela pessoa e que ela pode confiar em você também, tá? Essa né, está sendo muito bem falada, que é a empatia, tá? O que significa ter empatia? Ser empático, né? A gente escuta falar muito disso agora na pandemia, né? Você precisa ter empatia, você precisa entender a situação, ter empatia. O que é a empatia? É justamente você se colocar no lugar do outro, né? Então, ter empatia é tentar entender a dor do outro, né? O que o outro está sentindo, tá? Se aquilo para você seria fácil de lidar ou se seria difícil como está sendo uma pessoa, tá? E aí a gente sai um pouco daquela questão do julgamento, da gente se pegar julgando a outra pessoa, tipo, eu não faria isso. Mas será que se você tivesse no lugar dela, você não faria a mesma coisa? As condições, no que ela está vivenciando, imagine você naquela situação. Como que você reagiria? Você pode pensar que você reagiria diferente, de outra forma, isso é normal. Como nós estamos falando, nós somos seres diferentes. Nós pensamos, ter empatia significa respeitar, né, o que o outro pensa, respeitar, né,
o que o outro está sentindo, tá? Tentar entender essas relações, né? A gente está escutando muito isso com relação ao fechamento das coisas agora na pandemia, né? Então, os comércios sendo fechados, né? As lojas tendo que fechar, que atender as pessoas com horário reduzido, né? E com público também reduzido, né? Com número de pessoas dentro desses locais, né? Reduzido. Então, a gente tem ouvido muito isso, por exemplo, precisa ter empatia, coitado desse pessoal, eles precisam trabalhar, eles têm que ganhar o dinheiro deles, vamos tentar entender, né? Então, a empatia é justamente isso, se coloca no lugar, se fosse você naquela situação, como que você reagiria, tá? E também as outras, respeito e confiança, a gente não precisa nem falar, né? Respeitar o outro, confiar no outro e fazer, né? Dar motivos, dar, né? Ser uma pessoa que merece Igual a palavra confiança. Pode falar. Quem gostaria de igual falar? a palavra que eu falei. Confiança, eu queria ter o poder de confiança. Professora, eu levantei a mão bastante vezes. Como é? Levantei Deixa a eu mão ver. bastante vezes para me falar. É que eu tô com a tela aqui, eu tô com a tela projetada e eu não vejo vocês levantando a mão. Mas quando for assim, vocês abram o áudio e me interrompam, que eu deixo vocês falar, tá bom? Tá. Pode falar. Quem que queria falar agora? Eu. Pode falar, Gabriel. Agora é aula de projeto de vida ou de ciências? Agora é projeto de vida. Agora é projeto de É que eu vida. pensei que era de ciências. A de ciências é depois, tá? Depois do intervalo, Entendi. às 10h20. Quem mais queria falar? Nicolas, Nicole? Aí depois vai pra aula de ciência. Isso. E Às depois 10h20, do depois do intervalo, tá? Tudo bem? Pessoal, Sim. quem tá com a internet ruim aí, tá caindo, não tem problema, tá? Voltem para videochamada quando a conexão melhorar, A tá? sua tá travando quase toda hora. Tá ruim também. Desde ontem, tá, pessoal? Ela tá oscilando demais. Até Mas do professor de história tá mais ruim que a sua. do professor Fernando, né? É, Mas tá dando para entender o que eu tô falando? Vocês estão tá. conseguindo entender? Certinho. Então tá bom. Então vamos lá, fechem os microfones, eu vou continuar. Qualquer coisa, vocês me interrompam, me chamem, tá? Bom, voltando aí para o nosso quadro, né? A terceira grande grupo de competências é o da autogestão. E o que seria relacionada à capacidade de autorregulação e inclinação a ser organizado, esforçado e responsável. O indivíduo é eficiente, organizado, autônomo, disciplinado, não impulsivo e orientado para seus objetivos estabelecidos. As competências socioemocionais relacionadas nesse grupo são a determinação, a organização, o foco, a persistência e a responsabilidade, tá? Então, o que seria autogestão? Você se autogerir? Seria você se autocontrolar, você controlar a si mesmo, né? Você regular as suas atitudes, né? Você controlar aquilo que você faz, né? Você se organizar para manter as suas atividades em ordem, para manter o seu quarto em ordem, o seu armário em ordem, tá? Você se esforçar para fazer as atividades que a gente envia para vocês, né? Vocês se esforçarem para assistir às aulas online, você ser responsável com as suas coisas, cumprir as suas tarefas, ser responsável em casa, né, com os seus deveres em casa, né, manter suas coisas arrumadas, tá? Então, tudo isso é autogestão, é você se controlar, se organizar, né,
e ter fazer uma organização, uma regulagem das suas atividades, né? Manter tudo em ordem, fazer as coisas na hora certa, né? Cumprir os prazos, tá? Respeitar os prazos, né? Não deixar as coisas acumularem, as coisas atrasarem, né? Então, tudo isso é se organizar, tá? E aí as competências, né, socioemocionais que estão relacionadas nesse grande grupo é a determinação, né, você ser determinado, ou seja, você ter atitude mesmo, não, eu vou fazer, eu preciso fazer e eu vou cumprir, né? Você ter organização, né? Então você ser organizado com as suas coisas, você ter foco, ou seja, quando você se propõe a fazer alguma coisa, você focar naquilo mesmo, tá? Não ficar se dispersando com outras coisas. Não, agora eu vou fazer a minha tarefa, agora eu vou fazer até terminar. Não vou ficar mexendo no celular, não vou ficar olhando para a TV, não vou abrir o jogo, tá? Agora eu estou focado, né, naquilo que eu tenho que fazer para cumprir esse prazo, né? Responsabilidade, tá? Então, você ser organizado, você ter foco. E a persistência também, né? O que seria a persistência? Não desistir tão facilmente daquilo, né? Ah, eu não tô conseguindo fazer essa tarefa. Não é assim, né? O que é persistir? Vai procurar o professor, manda uma mensagem para ele, pede para ele te explicar, fala o que você não está entendendo, né? Corre atrás mesmo, se preocupa, né? Com as suas coisas. E não desistir tão facilmente. Ah, porque eu não sei, eu não consigo, eu não vou fazer. Tá? Não é assim, isso não é persistência, isso é desistir no primeiro desafio, né? No primeiro obstáculo que aparece, você desiste, né? Fala, não, não vou dar conta, não vou conseguir. Isso não é bom, isso não é determinação, isso não é persistência, tá? Para a gente vencer na vida, a gente tem que insistir nas coisas, né? E aprender com os erros. Se errar, faz de novo, conserta, né? Aprende, tá? Tudo bem? E a responsabilidade eu não preciso nem falar, né? Sermos seres responsáveis, cumprirmos as nossas obrigações, muito bem feitas, fazendo o nosso melhor, né? Nas condições que nós temos, que muitas vezes não são as melhores condições, né? A gente sabe que, por exemplo, estamos tendo aula agora, mas a minha internet ela não está muito boa hoje, né? Mas a gente está cumprindo, a gente está insistindo, a gente está tentando, estamos indo até o fim, né? Não estamos desistindo na primeira dificuldade, tá? E isso é uma questão também de responsabilidade, né? Eu sou responsável por dar esta aula para vocês e eu vou cumprir da melhor maneira que eu puder, fazendo o meu melhor, né? Cumprindo o meu horário que nós temos no momento. Podem não ser as melhores, né? Mas nós estamos fazendo o nosso melhor, tá? Tudo bem? Vocês estão entendendo certinho? Alguma dúvida até aqui? Não. Tudo tranquilo por enquanto? Sim. Sim. Voltando aqui, então, nós temos um outro grande grupo, né? A quarta grande macrocompetência, né? Que é a do engajamento com os outros. E o que diz, então, essa competência, né? Ela diz respeito à disponibilidade de se relacionar com as pessoas em interações sociais, as habilidades de comunicação com elas e ao nível de energia dedicado às nossas experiências. As competências socioemocionais que estão relacionadas nesse grupo são a iniciativa social, a assertividade e o entusiasmo, tá? Então, mais uma vez, né? O que seria engajar com os outros, né? Engajamento com os outros seria realmente você se relacionar com as outras pessoas, você interagir com as outras pessoas, né? Nós não somos seres parceiros, colegas, amigos,
familiares. Pode falar. Você entrar no lugar da outra pessoa para ver o que ela tá sentindo. Isso, tá? Então, nós não somos seres sozinhos, nós precisamos uns dos outros, né? Nós precisamos dessa interação com as pessoas, né? Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de apoio, né? Muitas vezes nós precisamos de alguém que pelo menos falar aquilo que a gente está sentindo e a pessoa nos dê um pouco de atenção. Isso faz diferença na nossa vida, né? E a gente também oferecer essa atenção para as pessoas também é muito importante, né? A gente oferecer o nosso ombro, né? Dar um conselho, entendeu? Cuidar dessas pessoas, falar uma palavra de conforto, de carinho, de amizade, tá? Então, as nossas relações sociais, né, a nossa interação com as pessoas à nossa volta, ela tem que ser constante, né? A gente não somos seres, né, que convivemos solitariamente, não precisamos de ninguém, não, né? Nós somos seres que estamos em constante relacionamento com as pessoas à nossa volta, né? Então, o engajar com os outros é isso, né? É você se relacionar com as pessoas, você interagir com as pessoas, fazer novas amizades, conhecer pessoas novas, né? Conversar com pessoas diferentes que talvez você não tenha conversado, né? Conhecer pessoas de outros jeitos, com outras características, que pensam diferente da gente, tá? E tudo isso, né, conta como experiência na vida, porque é com as nossas relações com as pessoas à nossa volta que a gente vai aprendendo as coisas, que a gente vai conhecendo muitas coisas, que a gente vai mudando o nosso pensamento, né? Que a gente vai criando, né, um senso crítico, ou seja, começamos a pensar, mas será que a pessoa está certa? Será que ela está errada? Ah, mas eu não penso assim, eu penso diferente. Ah, não, mas eu concordo com a pessoa, eu acho que é isso mesmo. Tudo isso faz parte das relações, né? Então, quais são as competências que estão relacionadas nesse grande grupo, tá? Então, a iniciativa social, ou seja, você se predispor mesmo, né? Você se abrir para ter contato com as outras pessoas, né? Você ter disposição para conversar com os outros, para trocar ideia, para trocar informações, para discutir um assunto, né? Reunir em grupos, falar sobre uma coisa, ouvir as opiniões dos outros, dar as suas opiniões também, tá? A assertividade, né? Você estabelecer uma relação de confiança com as pessoas, né? Você ser assertivo, você oferecer a sua confiança e confiar também, né? Você demonstrar para essas pessoas que você é digno de confiança, né? Que as pessoas podem contar com você, podem esperar mais de você, né? E você também, né? Ter essa percepção de que você pode contar com seus, né? Que eles vão estar ali para te amparar. Então, é uma relação de confiança, tá? E entusiasmo também, porque para qualquer relação humana que a gente estabeleça com os outros, a gente precisa ter entusiasmo, né? Senão a gente não consegue fazer amizades, né? Se a gente chegar com uma cara triste, né, e não querer conversar com ninguém, e não se predispor, né, não ter disposição para conversar, para se abrir, para conhecer gente nova, a gente não vai conseguir estabelecer essas relações, né? Então, para isso, a gente também precisa ter entusiasmo, ficar mesmo realmente feliz, né, de interagir com os outros ao nosso redor, tá? Tudo bem, pessoal, até aqui? Vocês estão entendendo? Vocês gostariam de falar alguma coisa? Pode ser, sim. Pode falar. Gabriela? Oi. Pode. Gabriel? Não? Não, é que eu apertei por engano. Ah, sei. Aham. Apertou, né? Não. Não, tá bom. Vocês estão adorando mexer aí nas ferramentas, né?
Explorar o Google Meet. Nem sei quem inventou essa mãozinha. Então, até o ano passado, eu não lembro se tinha essa mão. Parece que não tinha, né? Eu acho que Não, tinha. atualizaram o sistema e colocaram Quando a eu fiz mãozinha. Google, outra escola não tinha. Eu também acho que não me lembro de ver essa opção, não. Eu Ela acho que é. levantou a mão. Pode falar, Camila. Pode falar. Abre seu microfone, tá fechado. Não, você também só estava testando mesmo? Eu fui ver como é que funciona. Mas você já apertou 1 milhão de vezes? Bom, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Podemos continuar? Pode continuar. Então tá bom. Então fechem os microfones, vamos lá. Continuando aí. Próxima grande. Oi? Ô, professora, a sua imagem estava bugada. Voltou agora? Voltou. Então tá bom. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Vamos lá, vou voltar aqui. O próximo grande grupo, né? A próxima grande macrocompetência que nós temos é a da resiliência emocional. Uma palavrinha que está sendo muito usada, né? Na atualidade. É uma bem famosa, né? Só um minutinho, pessoal, tá? Peraí. Aí, voltou. É uma palavrinha também que está sendo muito falada nos dias de hoje, né? Também está bem na moda, assim como a empatia, né? Você ter resiliência, você ser resiliente, né? Então vamos ver o que é isso. O que seria a resiliência emocional? Então ela diz respeito à capacidade de lidar com sentimentos como tristeza, raiva, ansiedade e medo. E as competências socioemocionais relacionadas a esse grupo são tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração. Então, o que seria nessa resiliência emocional? Seria você lidar com situações adversas, ou seja, situações que fogem do nosso controle, situações que às vezes a gente não espera, né, que elas aconteçam, tá? Situações que a gente imagina assim, ai, nossa, mas olha, e agora, o que eu faço, né? Como é que eu vou lidar com isso? Eu não sei o que fazer, né? Uma coisa que você não está esperando, né? Uma coisa que aconteceu assim e você fica mesmo sem saber como reagir, como fazer, tá? E também, né, as coisas que talvez não estão no nosso controle naquele momento. Então, independem da nossa vontade, interferiram, né? Porque outras coisas aconteceram e você não conseguiu ter controle sobre aquilo, ou seja, não é uma coisa que você fez, mas que fizeram, né? E isso afeta você diretamente. Então, muitas vezes a gente não sabe como reagir, a gente não sabe como lidar, e aí já vem os problemas, né? Por exemplo, o estresse intenso, né? A gente fica mesmo pilhado, né? Vem a tristeza, vem a raiva, vem o choro, né? Vem a explosão, né? Você querer brigar, tudo mais. E também, muitas vezes, o medo, né? O medo do que possa acontecer depois. E também a ansiedade. O grande mal dos dias de hoje, né? Que a pessoa, ela sofre com isso, né? Ela não consegue se desligar daquilo, ela fica muito insistindo naquilo ali, pensando o tempo todo, né? E aí dorme mal, se alimenta mal, né? Começa a adoecer, porque o corpo começa. Só um minutinho, o corpo começa a sentir, né? Começam a aparecer os problemas, as doenças, tá? Pode falar. Quem queria falar comigo? É tipo uma pessoa que
que você fala, e ela não esquece, depois ela fica pensando. Isso mesmo, tá? A ansiedade, ela faz muito mal pra gente, porque não só a gente fica insistindo naquilo, né, pensando o tempo todo naquilo, pensando maneiras de tentar fugir daquilo, se livrar daquilo, né? Ela também causa muitos problemas físicos, né? Então, a pessoa está direito, né? Porque está sofrendo daquilo ali, né? O estresse é intenso, né? Ela pode, né, ficar não dormir muito bem, né? Porque não consegue se desligar, né? E aí começam a aparecer outros sintomas, né? As doenças podem começar a aparecer, porque o seu corpo começa a ficar frágil, né? A sua cabeça já tá, né? Completamente estressada, cheia, tá? E aí a gente pode ter esses tipos de problemas aí que nós falamos, Eu tá? tenho ansiedade. Tem. E é muito ruim, não é? Mas só que eu não sofro desses negócios. É bem difícil, tá? E é muito comum nos dias de hoje as pessoas desenvolverem, né, um quadro de ansiedade, porque as responsabilidades, as cobranças, seja com os estudos, imagina essas pessoas na pandemia que nós citamos, né, que precisam fechar os seus comércios, que aí vão deixar de ganhar o dinheiro, né, do seu sustento, do seu trabalho, por conta de ficar, né, em isolamento, de não poder receber o público ali que vai comprar as coisas, né? Então, você imagina como está a cabeça dessas pessoas, né? Como é que elas estão reagindo com relação a essas coisas? Será que elas estão ansiosas, né? Né, aquele medo de não saber o que vai ser amanhã, se vai ter dinheiro para colocar na mesa, né? Para comprar o alimento, para colocar em casa, se vai ter dinheiro para pagar suas contas, né? Porque as contas não param de chegar, né? Então, será que essas pessoas, como é que elas estão lidando com essas coisas, né? De que maneira elas estão lidando com essa situação, né? Com o estresse, né? Com a ansiedade, com o medo, tá? Com a tristeza que isso causa na gente, né? Essa angústia desse momento que nós estamos vivendo, né? De, sabe, ficar preocupado que alguém da nossa família vai pegar, vai ter a doença, né? E também que você não vai conseguir trazer o sustento para sua família, né? Porque você não tá podendo trabalhar da maneira que você deveria, né? Além disso, né? De que maneira você vai lidar com as frustrações também? Ela é também uma coisa muito importante, porque o que seria a frustração? É quando você espera muito uma coisa. Peraí, só um minutinho, pessoal. Peraí. Pronto, fui dar um recado aqui em casa, que acho que o correio tá batendo aqui. Deixa eu voltar a compartilhar a tela aqui para vocês. Aí, o que seria então, né, as frustrações? É quando você espera, né, muito uma coisa, quando você quer muito que uma coisa aconteça, né, e de repente ela não acontece da maneira que você esperava. E aí você se frustra, você se decepciona, né, você fica chateado, fica magoado, fica triste, porque aquilo que você queria muito não deu certo. Por exemplo, eu quero muito aprender a tocar violão. E aí você, de repente, percebe que você não está conseguindo, né? Que você não está dando conta, que às vezes você começa a achar que você não tem habilidade para aquilo, né? Que aquilo ali não tem nada a ver com você, mas você quer muito aprender a tocar violão. E aí você começa a ter um sentimento de frustração. Poxa, eu estou tentando, né? Eu estou me dedicando, eu estou estudando, eu estou dando o meu melhor e as coisas não estão saindo como eu espero, né? E aí, o que eu faço, né?
você fica com aquele sentimento de tristeza, né? Você fica chateado, porque não aconteceu da maneira que você esperava, né? Bom dia, quem que entrou aí é a Pamela? Deixa eu ver. Deixa eu ver quem que tá aqui. É a Pamela, não é? Pamela Gabriele? Professora, Oi. que hora que as aulas acabam? Acho Daqui a pouquinho, 10 horas, tá? Nós estamos encerrando já. Vou concluir o que eu estava falando, a gente já termina, tá? Então, por que que é importante, né, a gente aprender a desenvolver essas habilidades, né? Tolerância ao estresse, ou seja, de que maneira que eu vou lidar com o estresse, né? Com as coisas que acontecem que me deixam bem estressado, bem cansado, né? A tolerância à frustração, de que maneira que eu vou lidar com as decepções, né? Que vão acontecer na minha vida, pessoal, que a gente se decepciona a vida toda, tá? Coisa que acontece sempre, né? A gente está sempre se decepcionando, seja com as pessoas, seja com as atitudes dessas pessoas, né? Então, isso a gente vai ter que aprender a lidar na vida, tá? E também ter autoconfiança, ou seja, ter certeza de que você consegue, tá? Que um dia vai dar certo. Não, eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou conseguir, tá? Vocês entenderam então? Entenderam? Sim. Então tá bom. Ficaram com alguma dúvida com relação a esse tema? Não. Não? Não. Gostariam de perguntar alguma coisa? Não. Não? Então, pessoal, nós vamos fazer o intervalo agora, tá? Até as 10h20. Nós vamos voltar depois nesse mesmo link, tá? Eu vou colocar de novo lá no grupo para vocês. Então, aproveitem para ir no banheiro, para comer alguma coisa. 20 minutinhos de intervalo, tá? E 10h20 a gente volta com a nossa aula de ciências. Tá bom? Combinado? Sim. Então, tá bom. Até já, pessoal. Até.